O dia 14 de novembro marcou o centenário da morte da princesa Isabel, ocorrido em 1921. Personagem que, infelizmente, só é lembrada na questão da assinatura da Lei Áurea, esquecendo-se que ela, além desse fato importantíssimo, também se envolveu em outros extremamente importantes da nossa história. Por isso, o canal Veja Essa História hoje irá falar alguma coisa a respeito da princesa Isabel. Fatos desconhecidos, fatos pouco falados a respeito da sua vida e também alguma coisa da princesa Isabel como pessoa, como ser humano. Aconteceu durante toda a sua existência e vamos conhecer algo a respeito dela aqui. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de fazer a sua inscrição, de acionar o sininho das notificações para receber esses vídeos que colocamos aqui a cada semana, de curtir o vídeo, compartilhar e convidar outras pessoas a fim de conhecerem algo a respeito da nossa história. Então, se você é curioso para saber fatos não tão conhecidos a respeito da vida da princesa Isabel, me acompanhe e veja essa história. Existem vários sites aí disponíveis, que vocês encontram com facilidade, falando a respeito de algumas curiosidades a respeito da princesa Isabel. Alguns com informações não tão confiáveis assim. E aqui vamos procurar falar alguma coisa a respeito da sua vida, da sua atuação no Brasil do século XIX, que poucas pessoas conhecem, do ponto de vista assim, mais histórico. O primeiro ponto é que ela foi declarada herdeira do trono brasileiro com apenas 11 meses de idade, menos de um ano. Nasceu no dia 29 de julho de 1846 e era a segunda filha de Dom Pedro II com a imperatriz Dona Teresa Cristina. Primeiro filho tinha sido Dom Afonso Pedro, que nasceu em 23 de fevereiro de 1845, quando Dom Pedro II ainda tinha 19 anos de idade. Mas esse príncipe veio a falecer no dia 11 de junho de 1847, após uma sequência de convulsões, um pouco mais de 2 anos de idade. Então, com a morte do irmão mais velho, a princesa Isabel passou a ser a herdeira presuntiva do trono imperial brasileiro, com apenas 11 meses de idade. Mas, em 19 de julho de 1848, nasceu o terceiro filho de Dom Pedro II, Dom Pedro Afonso, que, como homem, e a sucessão dava-se por linhagem preferencialmente masculina, passa a ser o herdeiro do trono. No entanto, não durou muito, pois esse mesmo príncipe, Dom Pedro Afonso, da mesma forma que o irmão mais velho, morreu prematuramente, em 9 de janeiro de 1850. Com a morte dele, a princesa Isabel tornou-se novamente a herdeira presuntiva. E, como Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina não tiveram mais filhos homens, apenas a princesa Leopoldina, depois a princesa Isabel permaneceu como herdeira do trono. O segundo ponto, que alguma coisa é conhecida falando a respeito disso, é que ela assumiu como regente durante 3 ocasiões em viagens de Dom Pedro II. A partir de 1870, Dom Pedro II se ausentava e passava a filha, que era a herdeira, o cargo de chefe de Estado, assumia a regência. Então, por 3 vezes, isso aconteceu. Nós vemos aqui, inclusive, uma imagem, uma pintura, mostrando o juramento da princesa Isabel para assumir a regência. A primeira vez ocorreu em 1871, quando, junto com José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, cara chefe e presidente do Conselho de Ministros do Império, sancionou a Lei do Ventre Livre, que declarava livres todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. A lei foi promulgada em 28 de setembro de 1871. A segunda regência aconteceu entre 1876 e 1877, quando ela teve que enfrentar problemas de ordem política e pessoal. Houve uma seca terrível no Nordeste,
nesse período difícil de ser remediada. E, além disso, um embate político, religioso, entre dois grupos, a maçonaria e dos católicos no país. Uma grande pressão pública recaía sobre a princesa Isabel. Inclusive, muitos críticos passaram a duvidar da sua capacidade de substituir o pai. Mas na terceira regência, que ocorreu entre o fim de 1887 e o início de 1888, ela já mais madura, mais segura daquilo que dela se esperava, aderiu explicitamente à causa abolicionista, passando a se envolver diretamente ali com protagonistas da causa, como André Rebouças, Joaquim Nabuco e outros. E nesse período ela entra numa espécie de conflito com o ministro Barão de Cotegipe, que era escravocrata, que acabou se demitindo do posto. E é nessa terceira regência que ela assina, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que libertou os escravos, acabou com a escravidão no Brasil. Terceiro ponto, todos já sabem, ela foi casada com o príncipe Gastão de Orleans e conde de. No entanto, os detalhes desse casamento não são assim tão conhecidos. Ela havia sido destinada para se casar com outro príncipe, a irmã dela, a princesa Leopoldina, que se casaria com o conde de. Mas houve uma pequena reviravolta nisso tudo. Ela teve 3 filhos com o conde de, que ficou famoso não apenas por ter se casado com ela, mas também por ter assumido o comando das tropas do Brasil na Guerra do Paraguai, na fase final da guerra, quando o Duque de Caxias precisou retornar por causa da idade. Mas antes do casamento, né, ela estava destinada a se casar com outro príncipe. Trato para o casamento dela e da irmã foi feito assim no mesmo período, e 2 príncipes chegaram ao Brasil. O conde de, o príncipe Gastão de Orleans, e o príncipe Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Ele iria se casar com a princesa Isabel e o conde de com a princesa Leopoldina. No entanto, quando eles se conheceram, houve, assim, uma paixão recíproca entre a princesa Isabel e o conde de. E, por motivo de afinidade, houve a troca dos casais, com a permissão de Dom Pedro II. A princesa Isabel se casou com o conde de e a princesa Leopoldina se casou com o príncipe Luís Augusto. E as cerimônias de casamento ocorreram em outubro de 1864. No entanto, ela teve várias complicações durante a sua gravidez. O primeiro filho, que nasceu apenas 10 anos depois do casamento. O parto durou cerca de 50 horas. Extremamente doloroso. E a criança veio a falecer ainda no útero da mãe. Para retirar, era uma princesa, uma menina, os médicos precisaram quebrar alguns ossos do bebê. Imagine a situação na época. Sem conseguir engravidar, ela viaja para Caxambu, Minas Gerais, para se banhar nas águas termais, famas de serem terapêuticas. E lá prometeu erguer um santuário, caso concebesse a criança que tanto desejava. Com o nascimento do filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, ela mandou construir realmente na cidade a igreja de Santa Isabel da Hungria. No entanto, ela era extremamente devota de Nossa Senhora Aparecida e prometeu que, se tivesse um filho para herdar o trono, ela iria fazer uma doação também à imagem. E com isso, anos depois, ela faz a doação da coroa original da imagem de Nossa Senhora Aparecida e o manto, que nós podemos ver aqui. A imagem dessas 2 peças, tanto da coroa quanto do manto, e o ano respectivo da doação feita pela princesa Isabel. Nos anos seguintes, nasceram mais 2 meninos, os príncipes Dom Antônio e Dom Luís de Orleans e Bragança, que acabou se tornando o herdeiro da princesa Isabel com a renúncia dos direitos ao trono do irmão mais velho, Dom Pedro de Alcântara, e com o falecimento do irmão, Dom Antônio. Isso é uma outra coisa, outra história que nós podemos colocar aqui mais um vídeo mais para frente. Um outro ponto que é pouquíssimo conhecido é que ela rejeitou a proposta de retomar o trono por meio de uma guerra civil. A
após aquele golpe aqui, depois de Dom Pedro II, em 15 de novembro de 1889, muitos movimentos exigiam a restauração da monarquia, apareceram por aqui. Alguns deles misturados até outras reivindicações, como já mais adiante, em 1890. Nesse contexto, a princesa Isabel estava exilada com a família em Paris, estaria cotada para assumir o trono. Ela era herdeira, ainda de direito do trono, já que o pai havia morrido em 1891. No entanto, ela preferiu evitar derramamento de sangue e resignou-se a não mais pretender ser imperatriz do Brasil, como deixou claro num bilhete endereçado ao último chefe de gabinete, João Alfredo. Diz ela o seguinte nesse bilhete: meu pai, com o seu prestígio, teria provavelmente recusado a guerra civil como meio de retornar à pátria. Lamento tudo quanto possa armar irmãos contra irmãos. É assim que tudo se perde, que nós nos perdemos. O senhor conhece meus sentimentos de católica e brasileira. Com isso, ela se recusou a retomar o trono mediante uma guerra fratricida. E ela morre em Paris, em 1921, no Castelo de. Ela tinha sido exilada com toda a família, e dos últimos dias, passou no Castelo de, foram marcados assim por uma série de sofrimentos, com a morte dos dois dos seus filhos, tanto Dom Antônio quanto Dom Luís. O segundo e o terceiro filho morreram, e ela acaba falecendo em 14 de novembro de 1921. Esses últimos anos da sua vida foram dedicados à família, à obra de caridade, e o Conde D veio a morrer um ano depois. Em 1971, os restos mortais da princesa Isabel foram trazidos para o Brasil e enterrados em Petrópolis. Até hoje, podemos ver aqui na Catedral de São Pedro de Alcântara, são os túmulos dos imperadores, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina, e da princesa Isabel do Conde D. Quando chegaram ao Brasil, no Rio de Janeiro, receberam honras de chefe de Estado e ficaram expostos na Igreja do Rosário, na Rua Uruguaiana. Depois, no dia 13 de maio desse mesmo ano de 1971, em comemorações à Lei Áurea, os caixões seguiram para a cidade de Petrópolis, onde tinha sido erguido pelo imperador o seu Palácio de Verão, que hoje é o Museu Imperial. E ali estão depositados na cripta pertencente à família da Catedral de São Pedro de Alcântara, que foi padroeira do Brasil durante muito tempo. E esses são alguns dos poucos fatos desconhecidos sobre a vida da princesa Isabel. Temos alguns outros, muita outra coisa ainda que não é conhecida a seu respeito. Se você ficou curioso em saber a respeito disso, se gostou de saber, até deixe aqui nos comentários a sua opinião. Inclusive, se sabe algum outro detalhe a respeito da vida da princesa Isabel. Comente aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, e até o nosso próximo.